Torcedor do Verdão, nova polêmica aqui, novas imagens aqui envolvendo aqui o lance aqui que originou aqui a expulsão do jogador do Corinthians e a imprensa esportiva batendo o martelo aqui sobre se foi justo ou não. Pessoal, acompanha aqui o vídeo até o final. Quero aproveitar aqui para deixar o link como créditos canais oficiais na descrição do vídeo. Renata, para variar, reclamação dos dois lados. E o ano só está começando. Ramon Dias reclamou e o professor Abel também reclamou, Renata. É isso, a arbitragem ela é algo difícil de agradar, né? Tanto um quanto o outro, quanto o telespectador ali. Mas assim, nós temos alguns lances polêmicos nesse derby e a gente tem que analisar. Primeiro que eu acho que um derby Palmeiras e Corinthians nunca é um jogo fácil. E não vai ser para ninguém. O clima é pesado, é forte, é acirrado. E aí a arbitragem tem que ter muito controle de jogo ali para conseguir apitar. Se não me engano, foi o 12º derby do Klaus entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. É um árbitro muito experiente, num jogo muito difícil. E aí você tem a primeira reclamação ali, que é por parte do Corinthians, que é a expulsão do Yuri Alberto, certo? E aí eu entro muito na regra. Eu gosto de falar muito da regra do jogo. E a regra do jogo diz o quê? O primeiro lance da expulsão do Yuri Alberto, ele faz o gol é legal, não há infração nenhuma, e aí ele vai comemorar chutando a bandeirinha de escanteio. E aonde tem o quê? O símbolo do adversário. No caso, tem o símbolo do Palmeiras. Ele dá um chute. A regra diz, regra 12, faltas e infrações. Você tem lá comemoração de gol, agir de forma provocativa, inflamatória ou debochada. A hora que ele tem essa atitude, ele pode ocasionar um problema ali até de confronto com os adversários, né? Ter um problema maior ali por desrespeito ao símbolo do adversário. Ele age de forma provocativa ou debochada ou inflamando o jogo. Era um cartão amarelo clássico que todo mundo sabia, que conhece a regra, que o Yuri Alberto ia tomar. Então, assim, dentro da regra, todo o respaldo à arbitragem para aplicar esse cartão amarelo. Alguma dúvida aí? Não, e pelo jeito o Klaus ainda conversou com ele antes, deve ter falado, amigo, você sabe que não pode fazer isso. Ele até dá um tapinha nas costas do Klaus e tal, quem reclama mais é o Mateuzinho, mas o Yuri... E só para completar, Renata, já deixei minha opinião aqui outras vezes, outros jogadores de outros clubes, e repito, eu acho uma falta de respeito muito grande a partir do momento que é uma bandeira com o escudo do adversário, para mim não tem que chutar essa bandeira, como não tem que pisar. Um símbolo, isso, né? Aí é um símbolo muito forte de um clube. E se tem ali o escudo, não chute. Mas o Rafael Veiga, quando faz na bandeira do Palmeiras... Já não pode também. Não há problema. Não pode na regra, mas não é uma falta de respeito com o Palmeiras. Ele deixou de fazer porque não pode. Ele sabe que vai levar cartão. Mas no escudo do adversário, na minha opinião, não tem que dar chute. O curioso é que esse chute na bandeira de escanteio, ele era tolerado no futebol, acontecia com alguma frequência, até que acontece na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, num jogo com o São Paulo, com o Luciano. O Luciano faz um gol e dá esse chute, e ali vira um escarcéu, porque dentro da Arena do Corinthians não pode chegar aqui e chutar a bandeira de córner do Corinthians, porque tem... Até então tudo podia. Então, contra o Corinthians não pôde. A partir daquele momento se convencionou que ali vira cartão. Inclusive o Luciano, se não me engano, foi expulso. E aí, agora, o Corinthians vai jogar no campo do Palmeiras, no Allianz Parque, e o jogador do Corinthians comete a mesma atitude. Quer dizer... Foi punido por isso. Então, mas assim, ele foi punido conscientemente. Ele sabia que aquela atitude dele daria num cartão amarelo. Ele pediu o cartão amarelo. Mas você quer uma Ele achou mais interessante provocar o adversário e fazer uma graça junto à sua torcida, porque o que ele fez? Ele foi fazer uma graça junto à torcida do Corinthians. E ele nem é um cara disso, né? Ele é um cara... Eugênio, tranquilo. Coisa mais consciente do que o jogador polêmico. Tirar a camisa na comemoração, que eu também particularmente, que, vezes, eu acho que nem deveria ter essa regra. Extravasar e tal. Mas ali ele estava extravasando, ele tinha acabado de fazer o gol. Se o corintiano ficou irritado com o Luciano porque fez isso lá na Neoquímica, o corintiano não pode reclamar que ele tomou o cartão
porque fez a mesma coisa no campo do Palmeiras. Não pode mesmo. Um erro muito grave. E estranhei porque o Yuri não é um cara estressado, não é um cara nervoso em campo, ele é tranquilo, ele é um jogador de boa. A Renata pode Foi dizer, procurar um cartão à toa. Renata pode dizer melhor quando que escudo de clube passou, porque antigamente isso aí era neutro, né? Parte do jogo, é parte do campo. Não botar tinha escudo. de Antigamente clube. era bandeirinha branca. Exatamente. Não podia. Na Me verdade, lembro, pela inclusive- regra, você não podia nem ter nada na bandeirinha. Ela Então, tinha que ser branca. Eu lembro de um jogo lá, alguns anos atrás, em São Januário, que o jogo atrasou, o árbitro era aquele pernambucano, Wilson Mendonça. Wilson de Souza Mendonça. O jogo atrasou porque o Vasco tinha colocado uma bandeira sua nessa bandeirinha de escanteio. O Wilson Mendonça entrou e falou assim, não vai começar o jogo enquanto tiver essa bandeira aí, porque não pode ter nada do clube, tem que ser neutro. Podia ter. E de repente virou moda. O Flamengo mandou um jogo na Neoquímica Arena, eu acho que nem chamava Neoquímica e acho que era um Fla-Flu. Teve um jogo na Neoquímica Arena que o Flamengo colocou bandeiras rubro-negras no campo do Corinthians. Aí teve uma polêmica em rede social, onde já se viu deixar colocar. Mas eu acho que é parte Se o Flamengo era mandante. Não, mas eu acho que não tem que Corinthians ter aceitou nada todas de as clube nenhum. Ali é parte do campo de jogo. Neutro. As redes, hoje em dia, as redes têm a rede do Botafogo, tem a Estrela Solitária, as redes têm cores dos clubes. qual é o parte problema? do campo. A O gente problema vê- é quando dá esse troço aí. Na NBA tem um escudo enorme no meio da quadra do clube. Basquete tem, mas é da cultura do Todo mundo basquete. pisa. Né? Não tem como não pisar. Inclusive, teve uma polêmica com o Kyrie Irving, que ele fez alguma coisa com... Depois que ele então. saiu do Boston Celtics, não me lembro se ele pisou. Usou o escudo para... Então. Renata, vamos lá. Risco, né? A gente fala demais, hein, Renata? Não, mas tem que falar mesmo, porque a gente está aqui para isso, para discutir lances polêmicos. E até, eu acho que a hora que a gente discute tudo isso, a gente pode, de repente, ajudar a evoluir alguma coisa na regra. E aí a gente vê o segundo cartão. Segundo cartão, Rafael Claus também tem respaldo na regra. Na mesma regra da comemoração, que é a regra 12. Só que aí entra em conduta antidesportiva. O que é? Tentar enganar o árbitro. Tentando dizer que sofreu uma lesão ou uma falta, ou seja, simulação. Simulou, na regra do jogo, é cartão amarelo, é conduta antidesportiva. E aí a gente vê pela jogada aqui, né? O Yuri Alberto, ele até tenta deixar a perna esquerda ali, mas não tem contato nenhum. A simulação dele é claríssima. E aí o Rafael Claus, bem posicionado, vai lá e aplica o segundo amarelo, automaticamente o vermelho. Eu vi gente brincando ontem, viu, o Renata? Dizendo, te cuida Fernanda Torres. Que o Yuri Alberto, mais novo candidato Mas ao é Oscar, ruim. com o filme Não Estou Mais Aqui. É ruim, Não estou mais aqui, é boa. framboesa de ouro para ele com essa. Se foi uma essa simulação. interpretação Mas eu ali. queria fazer uma pergunta para a Renata sobre isso. Diga. Está amparado, naturalmente, como ela colocou na regra, mas muitas vezes não se aplica esse cartão. Eu tenho para mim que esse segundo amarelo foi muito em função ainda da primeira atitude. A atitude inicial já deixou o árbitro meio que assim... Condicionado, Esse cara aqui tá querendo arrumar confusão e tal, não sei o quê. Então, porque tem muito lance de simulação que você não dá o cartão. Marca a simulação e segue. Não, o que eu vi E muita essa gente... foi uma simulação, por exemplo, de pênalti. Então, isso que eu vi muita gente questionando ontem, é legal ter a Renata aqui, o pessoal perguntando, mas simulação fora da área? Mas Por exemplo, fora da área também é, né? só para pontuar, o Mário Marra até colocou aqui no grupo que o Neymar, jogando pelo Paris Saint-Germain, acho que no primeiro jogo até, ele foi expulso por simulação, num jogo dele no Paris Saint-Germain. Tem até as imagens aqui. Ele tinha levado um amarelo, depois simulou um pênalti. Seria um pênalti. Então ele tenta enganar o árbitro. Claro que simulação é simulação, mas tem as mais graves e as menos graves. Você concorda comigo que o árbitro o Claus talvez já estivesse assim condicionado por aquela atitude do primeiro amarelo? Quando a gente fala da regra do jogo, ele tem total respaldo, porque a simulação não é só dentro da área mesmo. A simulação é em qualquer lugar. A hora que você tenta enganar, você não está nem tentando enganar o árbitro, né? Eu acho que aí esse é o ponto. Existe critérios, existe árbitros que vão dar um cartão por isso, outros que não, mas eu acho que a gente tem que discutir aqui. Quem cumpriu a regra? Foi o Claus. Quem não cumpriu a regra? Foi o Yuri Alberto.
E aí, não é só ele não cumprir a regra. Quando a gente fala de fair play, o fair play é o jogo limpo. O jogo limpo não é só você devolver uma bola na lateral. É você não simular, é você não confrontar o adversário, é você não dar uma entrada mais forte. Tudo isso faz parte do fair play. Quem deixou de cumprir a regra foi o Klaus ou foi o Yuri Alberto? Quem a gente vai questionar? A atitude do árbitro ou a atitude do jogador? Quem deixou de cumprir a regra? Eu entendo quando você fala do bom senso. Mas o bom senso, quando você tem respaldo claro na regra, com uma simulação do jeito que foi, porque eu acho que foi uma simulação muito escandalosa. Tem lances mal que feito. você tem... tem lances que você ainda tem Ali não ia ganhar simulação, nada. mas você tem um contato físico, que aí, querendo ou não, segura mais um cartão. Mas ali você não tem contato físico Que triste. nenhum. É para se lamentar um jogador, muito bom jogador, Yuri Alberto, numa fase excelente no Corinthians, fazer um negócio desse Já tem do cartão amarelo. sem necessidade nenhuma. Quando ele podia tentar driblar o cara, entrar na área, fazer o gol, dar um passe para alguém, ele se joga dessa forma. A favor que do não Klaus tinha também, futuro na Renata, jogada. muitos corintianos eu vi ontem na repercussão, bravos com o Yuri Alberto por causa desse lance, dos 2 cartões, muito mais do que com o Klaus. Porque Foi pouquíssimo Mas ali inteligente, o né? lance... Não foi, Foi professor? A pouquíssimo aplicação inteligente. do cartão amarelo, ela vai dentro do critério do árbitro ou, nesse caso de simulação, todos os árbitros deveriam dar o cartão amarelo? Quando você tem uma simulação muito clara pela regra, é regra. Então, se é regra, todos deveriam aplicar o cartão amarelo. Mas a gente sabe que hoje a gente tem uma questão muito grande de dinâmica de arbitragem. Então, assim, tem lance que é claríssimo também de amarelo. Você fala assim, por que o árbitro não deu? Quantos jogos a gente vê, e não estou nem falando em questão de simulação, falando de faltas mesmo ou outros tipos de infração. Cada um administra o jogo ao seu bel prazer. Né? Exatamente. Então, administra o jogo dando aquele jeitinho na regra. Vamos falar assim, sincero. Mas esse não é um português, lance claro. interpretativo. Mas esse, pela regra, eu não vejo interpretação, até porque não tem contato. Quando você... quando ele tem se atira contato, antes de chegar no exatamente. jogador Quando do tem Palmeiras. contato, não tem simulação? Às vezes tem, sim. Antes, lá atrás, a gente recebia orientação, né? Eu lembro quando eu fiz o curso de arbitragem, que era assim, para você dar simulação é só quando não tem contato. Se tem contato, evita aplicar cartão amarelo e dar simulação. Isso mudou. Isso mudou já faz um tempo. Você viu que mesmo com contato o jogador simulou e foi uma coisa assim absurda, pode marcar tiro livre indireto, sim, e aplicar o cartão amarelo. Mas ali não tem nem contato. Nesse caso, Renata, nem que não tivesse mudado. É limpo, cristalino. Não tem por onde. Eu acho curiosa essa teoria do dava para ter deixado passar, que não é só de torcedor, não. O Ramon, em outras palavras, falou dava para deixar passar, como se não houvesse 2 partes interessadas. No jogo de futebol, há 2 partes interessadas. Se você deixa passar, você está prejudicando a outra parte. E aí a gente Muita já está gente falando... deixa passar. Muita se gente ele não deixa desse passar. o Inclusive, cartão- podia nem parar o jogo. Mas não devia podia mandar deixar seguir. Podia mandar seguir, não foi falta, a bola tá com o Não, Palmeiras. se a bola tá com o Palmeiras. A bola tá com o Palmeiras, segue o jogo e tal. Mas e se ele não fez desse questão o de parar. cartão? A gente hoje não ia estar aqui, o Palmeiras reclamando? Claro. E a gente Eu acho que, falando, sinceramente, ué, não? Eu acho que ia passar em Porque branco. ia ser uma expulsão Ninguém ia logo no começo do comentar. segundo E o tempo. Palmeiras O ia ser Palmeiras ia prejudicado falar. porque ia jogar contra Não, mas 11, como não contra o Palmeiras 10. ia Eu falar? Tem que continuo cumprir a achando regra. que o primeiro cartão é um cartão mais do que amarelo. É um cartão da cor do seu vestido, laranja. Aliás, da cor também da roupa do Klaus ali. Laranja. É aquele amarelo quase vermelho, que ele ficou muito... Então já estava ali condicionado. Vocês concordam que a gente vê muito menos esse tipo de lance no futebol europeu do que no Brasil? Sim, é. Jogador profissional tem que cumprir uma cartilhinha de coisas que ele tem que saber, né? Essa comemoração tirando a camisa, eu acho a maior imbecilidade do mundo, porque o cara sabe que vai tomar o cartão. Sabe, mas tá feliz. É uma escolha burra. Como ontem foi uma escolha burra, fazer média com a torcida do Corinthians, no fim prejudicou a própria torcida do Corinthians, que por causa dessa expulsão aí, ontem suou no sofá até o fim do jogo. E tá Que fora do isso? próximo jogo, né? Suou no Suou no sofá? é? sofá? Suou no curvinho, de grudar, assim. Choveu, deu uma refrescada. Mas tá quente do mesmo jeito. Dá uma limpada no sofá, tá, professor? Não, mas não é questão de limpar, é o curvinho e o contato. Renata,
Reclamação também do Abel Ferreira, dos palmeirenses, em relação ao pênalti, porque por causa de uma possível invasão. Houve, não houve, era para voltar a cobrança? Esse lance é muito legal, né? Porque você tem a cobrança de pênalti e qual é o momento que você vai analisar se houve ou não infração? É no momento que o Estevão toca na bola. Então, o primeiro ponto é que o Hugo tem aqui um dos pés sobre a linha. Então, o Hugo não tem invasão nenhuma, não tem adiantamento nenhum. A posição do Hugo era legal, a defesa do Hugo é legal. Aonde que tá pegando? Aqui, né? O jogador de chuteira vermelha, se ele invade ou não. João Pedro. Porque após a defesa do Hugo, quem é o João Pedro. João Pedro. Toca. Ele pega o rebote. Então, ele tem impacto na cobrança de pênalti. O que é interessante a gente falar aí? A regra da invasão, ela é diferente da regra do impedimento. São duas regras diferentes. Do impedimento, você vai considerar qualquer parte do corpo, menos o braço, que estiver mais próximo da linha de fundo. Na invasão, não. É a parte do corpo do jogador que estiver tocando o solo, tocando o chão. Para caracterizar a invasão, você tem que ter uma parte tocando ou a linha da grande área ou está dentro já dessa linha. Mas não é considerada a parte do corpo que está no ar, é a parte que toca o solo. Pela apuração que eu tive, junto ali com pessoas da Federação Paulista, foi checado sim pelo VAR se houve ou não a invasão. A imagem do VAR mostrou para eles que um pé, que é o pé esquerdo, estava fora, não tocava a linha da grande área. E o outro pé, ele está no alto. Esse pé no alto não é considerado, é a parte que está tocando o solo. Se a parte que toca o solo está fora, não toca a linha da grande área, e lembrando, meia-lua não faz parte da linha da grande área. A meia-lua é somente para você ter a noção dos 9,15 metros, tá? Mas assim, invadiu, onde você está considerando? Os 9,15 metros. A invasão é a partir dos 9,15 metros. Tocou a linha da grande área, tocou a meia-lua ali, você está com o pé ali, é invasão. O jogador, ele pegou o rebote, teve impacto direto, é para voltar à cobrança. E isso o VAR deve checar, não é só o campo. Mas pela apuração que eu tive, o pé do jogador esquerdo estava fora, não toca a linha. O VAR checou e considerou que não teve invasão. Por isso, não recomendou essa é a chave, né? volta do pênalti. E o pé direito dele está no ar ainda. No momento do toque do Estevão. Porque não é a impressão, como você falou, não é o impedimento. O pé que está no ar já está dentro da área. Ele ainda está no ar. Ele precisaria ter tocado o chão para ser considerado invasão. Isso, não é a projeção do corpo, é a parte que está tocando o solo, que normalmente é os pés, né? O jogador não vai estar normalmente sentado, ajoelhado, deitado. Então a gente considera o pé. Mas eu acho que é um lance que poderia muito a transparência da Federação Paulista, né, vir e mostrar, olha, foi checado, esse é o nosso áudio do VAR, essa é a imagem que a gente Renata, tem. para considerar um pé no ar, tem que ser muito em cima do frame da hora da batida, porque ninguém fica assim, é o ponto, né? É aquele frame, Ô, Renato, uma coisa muito específica. Mas eu sugestão. Peguei... Fala, Bel, vai. Desculpe, temos... Suja, como diria Renato Aragão. Suja. Sugestão. Por que não aplicam, não pensam, de repente, em aplicar esse mesmo pensamento para a regra do impedimento? Vai ser mais a favor de gol, vai anular menos gol. Se você concorda? Você só vai considerar impedimento se a parte que está tocando. A parte que está tocando, e não quando o braço está à frente, quando a cabeça está, quando o cara é narigudo e o nariz está à frente, sei lá o quê. Ou quando a unha não foi cortada, né? quando a chuteira... Quando está tocando. Vai ser mais a favor de gols e vão anular menos gols. E o lance mais legal do futebol é o gol. Desculpa, Renato. Não, e aí você também vai ter menos, como vamos dizer, eu acho que até menos dúvida no impedimento ali, porque você não vai, é o ombro, é o joelho, é a coxa, não, é o que está tocando o solo ali, vamos ver. Eu estou com a Renata, eu quero ver essa imagem aí da federação. Acho que a federação nos deve essa imagem, né?
Uma questão de transparência. Acho que tem a transparência, mas para mim a explicação da Renata ela é definitiva. Para mim também. Eu fui procurar, né? Porque eu... É isso aí, pessoal. O Palmeiras agora focado no próximo jogo diante do Água Santa aí, dia 9 aí. E também ainda tá dando o que falar sobre aí o jogo, né, diante do Corinthians aí, que foi flagrado aí uma expulsão aí, né, pessoal, no derby aí do jogador do Corinthians. E a imprensa esportiva aqui bateu o martelo aí, dizendo aí que foi justa aí a expulsão. E quem ficou mais brabo ainda foi o próprio torcedor do Corinthians com o próprio jogador, né, que falou que não havia necessidade aí dele ter feito aquilo. Então, o Verdão aí jogou, pressionou bastante, principalmente no segundo tempo. Sabemos aí que duas equipes grandes, né? Não é fácil aí para ambos os lados. E agora o Palmeiras focado no próximo jogo diante do Água Santa, né? Flaco Lopes fica fora dos relacionados no derby e leva puxão de orelha de Abel. O torcedor do Palmeiras reparou algo diferente no banco de reserva, né, durante o clássico contra o Corinthians. No Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, o argentino Flaco Lopes aí, sequer estava entre os relacionados e não era opção para Abel Ferreira durante a partida. Afinal, sem lesão, o centroavante tem tido dificuldade para retomar o ritmo neste início de ano, né? Tanto que, após o derby, o treinador português deu um puxão de orelha no argentino. Sobre o Flaco Lopes, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe, disse Abel Ferreira. Aliás, a decisão de deixar o jogador fora até o banco de reserva aí chama atenção diante da dificuldade que o clube tem tido para encontrar um camisa 9, né? Então, o Verdão já agora busca um novo camisa 9 aí para substituir o Flaco Lopes, né? E você, concorda? Tem algum jogador em mente aí que gostaria que viesse para o Palmeiras nessa posição? Participe, deixe seus comentários. Vou ficando por aqui, é um prazer receber aqui, se for novo aqui. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, logo estou de volta aí trazendo mais informações do Verdão.